Eu tenho uma parada aqui também, Boni, porque durante a semana eu fiquei pensando várias coisas e vou trazer essa parada aqui, que é o seguinte. Basicamente, a gente pode dizer que o Brasil é um país cristão. Sim, majoritariamente. Majoritariamente, só que esse cristianismo não vem no fruto do Espírito. Você dá uma olhada pro Brasil, diversos problemas e ainda de... Estamos falando de caráter, estamos falando de desonestidade, de N coisa, de corrupção, um monte de coisa. Claro que eu não quero pontuar isso porque a gente também tem muitas qualidades. Mas para você se dizer cristão, e aí tá dentro do tema maturidade espiritual, a gente poderia pensar que o Brasil não é maduro espiritualmente, a gente só tem a pronúncia do nome? Assim, a gente criou alguns fenômenos aqui no Brasil, né? Primeiro, assim, é muito comum a gente usar a expressão de que o Brasil, na sua origem, ele não foi evangelizado. O Brasil, ele foi cristianizado. Ou seja, as pessoas vieram para cá, os europeus, os norte-americanos, eles vieram para cá e eles nos forçaram um conhecimento de uma religião. Então nós fomos cristianizados, foi goela abaixo. Porque quando eles chegam aqui, tinha uma religião local, tinha uma cultura local e tudo isso foi posto de lado. Você quer ver uma coisa que interessante? Nós recebemos aqui a visita de dois irmãos, eu não me recordo agora o nome deles, que fundaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil. Eles vêm da Europa e eles vêm com uma vestimenta diferente. Eles chegam aqui de terno e gravata, porque eles estão num ambiente frio, de temperaturas baixas. E quando eles chegam aqui no Brasil, o Brasil é um país tropical, mas eles chegam daquela forma. Até hoje é assim. A família da minha irmã, a minha irmã e a família dela, eles moram na Inglaterra, eles moram em Londres. E eles já se adaptaram ao frio, de forma que quando eles vêm aqui pro Brasil, é tanta roupa que eu fico desesperado. Eu falo, vocês não estão sentindo o calor que eu tô sentindo? Mas, assim, pra eles é uma coisa normal. Comum. Então, é sempre uma blusa, uma manta, não importa, eles estão sempre com alguma coisa. É cultural. Aí quando chega isso aqui no Brasil, quando eles evangelizam, criam lá, criam a igreja, fomentam a igreja, a gente vai olhar exatamente para os costumes e não para o espírito da coisa. Então a gente vai criar uma doutrina de que crente usa terno. Pode crer. Então, qual que é o lance, assim? A gente, o tempo inteiro, está acostumado a ser cristianizado. A gente está olhando sempre para a forma de fazer as coisas e não necessariamente para o espírito com o qual aquela coisa precisa ser feita. Até o estilo do louvor, se a gente pensar num pop rock, que a gente, sendo no Brasil, a gente poderia usar N ritmos. Sim. Mas o louvor e a adoração é um pop rock, é uma música mais lenta, não é um samba, não seria. E aí meio que entra em contradição com o Salmo 150, por exemplo. Tem fôlego, louve ao Senhor. Então a gente tá imaturo espiritualmente. Então, é porque a gente começou a desenvolver uma ideia de cristianismo cultural. Então, nós somos cristãos porque o nosso pai é cristão, porque o pai dele era cristão, porque o pai do pai dele era cristão. Então, nós somos desenvolvendo a ideia de um cristianismo que é muito cultural e pouco experimental. Então, você vai ver, é o lance que você falou, assim, à medida em que cresce, e esse indicador é incrível, assim, porque à medida em que cresce o número de cristãos no Brasil, nós já nos tornamos maioria. E é tão maioria que agora a gente já não está mais competindo para entender se nós somos um país majoritariamente cristão. Nós estamos já começando a medir as formas de cristianismo aqui. Então agora, por exemplo, já se fala que em 2030 nós teremos mais protestantes do que católicos no Brasil. Só que tanto o protestantismo quanto o catolicismo são cristianismos. De vertentes distintas, mas são cristianismos. Então antes a gente media só cristianismo. Agora a gente já está tão grande o negócio que a gente já está conseguindo quebrar, inclusive. De separar o que é protestante, de separar o que é espírita, de separar o que é católico. E tudo isso está no bolo ali, no bojo do que é o cristianismo. Então, por mais que o número cresça expressivamente, você percebe que os indicadores do país continuam terríveis, assim. É muito complexo, é muito complicado. Tem um amigo meu que ele recebeu a visita de dois missionários aqui no Brasil, um missionário suíço e um missionário africano. E foi engraçado acompanhar essa história, foi bem legal. Passaram a semana aqui, foram visitar todos os lugares, conheceram a Avenida Paulista, Museu do Ipiranga, etc. Conheceram muita coisa, fizeram um tour realmente por São Paulo. Chegou no final da semana, quando eles iam embora, esse meu amigo fez uma pergunta para eles, falou, o que para vocês mais impressionou aqui no Brasil? E parece que foi unânime o discurso, parece que eles combinaram um discurso. O suíço falou assim, bom, eu encontrei aqui no Brasil a mesma riqueza que eu tenho lá.
que eu vejo lá na Suíça. Casas de primeiro mundo, estradas de primeiro mundo, carros de primeiro mundo, tecnologia, tudo que eu encontro na Suíça, nada deixa a desejar aqui no Brasil, eu encontrei. E aí o africano falou assim, bom, eu encontrei aqui no Brasil toda a miséria que eu encontro lá no meu país também. Eu encontrei gente com fome, eu vi gente na rua, eu vi gente morando em casas vulneráveis, eu vi tudo isso aqui no Brasil. Sabe, e a gente estava conversando, sabe o que mais impressionou a gente? É que aqui no país de vocês conseguem viver com essas duas realidades tão próximas e não se importam com isso. Uau! Vocês têm riqueza de um lado da rua e pobreza, extrema pobreza do outro lado da rua. E literalmente, você atravessou a rua, aqui tem mansões e aqui tem comunidades, favelas. Vocês conseguem conviver com isso como se isso fosse nada. Então isso foi pra gente o que impressionou. E aí você fala assim, peraí, onde que Deus está nessa história? O nosso evangelho tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, qual é o impacto do evangelho que você prega? O que ele faz? Quando você chega em algum lugar e diz assim, ó, o reino de Deus chegou aqui, porque essa era a máxima de Jesus, o reino de Deus chegou aqui. Se o reino de Deus chegou ali, o que muda? Qual que é o impacto que o evangelho que você prega traz? Qual que é a transformação embutida no discurso que você carrega? Porque se você chega num lugar para pregar o evangelho e a realidade daquele lugar permanece sendo a mesma de antes de você chegar, o que foi acrescentado ali? O evangelho que você prega é só uma promessa de salvação futura? Ou ele traz em si uma transformação presente? É justo você chegar num lugar e dizer o reino de Deus chegou aqui, e aí você olha no entorno e vê crianças brincando no esgoto a céu aberto, e você sai de lá e aquilo continua do mesmo jeito? O reino de Deus chegou e ele vai ser percebido como? Como que é? Então, tem uma problemática nossa, que é a problemática exatamente de quem foi cristianizado. Então a gente precisa, na verdade, entender o Brasil como um fenômeno. Um fenômeno porque nós temos tudo para nos tornarmos o berço da evangelização mundial. O país que vai varrer o mundo, evangelizar o mundo verdadeiramente. Então lembra das levas de evangelização que nós tivemos lá atrás? Tivemos muitos momentos. Uma hora isso estava com os europeus, outra hora isso estava com os norte-americanos, e o mundo era varrido com uma evangelização, um mover de Deus muito grande. O Brasil é a bola da vez. Só que para isso acontecer, nós precisamos ter um papo de gente grande com essa galera. Precisa colocar a bola no chão.